Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre um tema que eu pensei agora há pouco, mas que me parece interessante e que tem a ver particularmente com o meu trabalho de psicoterapeuta, e eu acho que vai interessar várias pessoas. E o tema é como sair de lugares difíceis na vida, de posições, de situações difíceis. Então eu já tive minha cota de situações difíceis e trabalho com pessoas que na maior parte do tempo vêm me procurar porque elas estão em lugares difíceis. Então alguma experiência com isso eu tenho. Eu já refleti muito sobre isso, né? E aí eu estou tentando articular alguns princípios que eu acho que poderiam ajudar alguém que está num momento com poucas pistas para onde ir, onde existe um sentimento de estagnação, onde você não consegue entender por que as coisas estão acontecendo de uma determinada maneira, qual o caminho, se você deve mudar as coisas que está fazendo, momento onde normalmente a gente perde clareza e tendem a ser as situações onde os problemas se acumulam rápido e a gente não consegue resolver. Então, eu fui percebendo que nessas situações, nessas ocasiões, tem algumas coisas muito importantes a se fazer. E todas elas têm a ver com uma espécie de reencontro espiritual. Claro, algumas pessoas não gostam desse termo, mas a gente pode falar talvez de uma integração ou de uma reintegração psicológica, se você preferir. O primeiro passo que eu diria é parar. Isso. Ter uma pausa das preocupações, do sofrimento e da nuvem que normalmente tende a pairar sobre a gente em situações assim. Então é um estado onde você começa a cultivar uma capacidade de pausar, de simplesmente aprender a ouvir outras coisas. Porque em estados assim, a gente perde a capacidade de ouvir intuições, de perceber imagens que aparecem dentro da nossa mente, de reconhecer portas que se abrem nas nossas interações do dia a dia, a nossa intuição ela fica um pouco obnubilada, ela fica confusa, então aí a gente não consegue sair desses estados. Então se você consegue pausar, isso é uma atitude meditativa, gradualmente a consciência ela começa a se desvincular dos estados fixos que a mente projetou, e aí ela começa a se abrir para outras possibilidades, que nessas situações estreitas, né, quando a gente está num beco sem saída, a gente não consegue ver outras possibilidades. Essa é a raiz do sofrimento. Mas se você pausa e você começa a fazer isso, e é muito difícil fazer isso quando, sei lá, você está com dívidas, ou quando os relacionamentos colapsaram, ou quando parece que a tua carreira ou as relações familiares não estão funcionando, mas se você conseguir fazer isso e cultivar momentos de pausa, o segundo princípio pode se ativar. E o segundo princípio é adquirir a convicção, ou a intuição, ou o sentimento de que existe uma inteligência mais profunda que está nas rédeas das coisas, que está organizando o mundo, a tua vida e tudo mais. Que até, curiosamente, é o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, é você reconhecer o segundo. O primeiro é você reconhecer que você perdeu o controle, e o segundo é reconhecer um poder superior. Então, da maneira que você articula, seja o tal, seja o espírito, seja o universo que se auto-organiza, seja a série das sincronicidades, depois que você começa a cultivar esses momentos de contemplação, que você começa a sair da tua percepção estreita, outras possibilidades se abrem, e aí se você presta atenção cuidadosamente, você vai começar a perceber que existe uma espécie de harmonia implícita nas coisas, que tem uma outra trama que pode se construir se você sai do caminho, se a gente sai do caminho, que na maior parte do tempo a gente está lutando contra, digamos, uma espécie de vontade maior, ou vontade que a gente pode chamar o nosso verdadeiro desejo, talvez, e aquilo que aparentemente a gente tem que estar fazendo com as nossas vidas. Então, se a gente consegue se soltar, que no inglês tem uma palavra bonita para isso, que é surrender, que seria entrega, gradualmente a gente é movido, assim. Nós somos como uns fantoches que são movidos por um outro vento, ou outras mãos vão levando a gente. Isso é meio que uma chave.
porque em situações assim a gente tem poucas forças para fazer por nós mesmos. A gente tem pouca energia, ou a gente não consegue entender como fazer, a gente sente que pelas nossas mãos a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, conseguir contactar o self, que é o termo que eu utilizo para essa inteligência, o si mesmo, que talvez seja a raiz de todas as consciências, é o segundo princípio para poder se reencontrar em situações complicadas na vida. E a terceira seria aprender a morrer interiormente, como algo positivo. O Carlos Castaneda, por exemplo, nos livros do Dom Juan, ele colocava a morte como uma aliada, como uma mestra. Isso é muito verdade, que a nossa visão da morte e do tempo, ela tende a ser muito negativa. É a fonte de sofrimento, a perda das coisas, as pessoas que a gente perde, os sonhos que a gente não realiza, os anos que vão passando e por aí vai. Mas existe um poder muito especial na dissolução que a morte pode trazer, como uma força mesmo da natureza, algo que, se você se aproxima disso, você pode ter um despertar e adquirir, digamos, uma visão, uma maior clareza sobre o que é importante. Então, é muito frequente em pessoas que recebem um diagnóstico, por exemplo, de câncer terminal ou de uma doença, ou que sofrem um acidente grave, que de repente elas acordam e elas conseguem colocar os valores delas em perspectiva. Elas falam, olha, isso agora é o que é importante, agora elas entendem o que elas precisam para viver, por exemplo. E isso é uma chave, porque normalmente em estados, quando a gente está perdido, é precisamente os nossos verdadeiros valores, a nossa missão, o nosso propósito que se perdeu. E a contemplação da morte, de que o nosso tempo é finito, é chave para poder quebrar, digamos, um paradigma de confusão e de estar perdido. Então esses são 3 princípios que eu sinto que poderiam ajudar e que eu tendo a transmitir para as pessoas quando a gente está em psicoterapia, como sair de situações difíceis. O primeiro, adquirir a capacidade de pausa, independente dos problemas que você está tendo, de ser capaz de soltar eles, pelo menos uma vez por dia, por exemplo, que seria uma prática de meditação, mas não precisa chamar desse jeito. O segundo, de ganhar intuições, de que existe uma inteligência maior, que talvez, se você é um ateu ou se você é cético, você não tenha isso, mas você pode chamar do universo que se auto-organiza, o que for, mas de perceber que talvez, se você sair das rédeas das coisas, se você soltar, outras formas de existir, de ser, podem se manifestar. E o terceiro, se aliar à morte mesmo, de que existe algo extremamente benevolente na impermanência também, não só um aspecto negativo, mas que ela pode servir como um espelho para a gente tomar consciência em relação ao que é verdadeiramente importante. Então é isso, valeu, um abraço.